ela me mandou um print e falou assim: amiga, eu posso estar errada. Meu marido dormindo, tá? Tinha soluçado a noite toda, chorando igual uma criança. Mas esse daqui não é o braço do seu marido? Porque ele tava com um relógio. Ela reconheceu o relógio porque esse relógio eu tinha dado pra ele de presente de aniversário e ela foi comigo e me ajudou a escolher. E aí ela falou: olha só, essa daqui não é a ex do seu marido, porque meu marido tinha uma ex que começou a namorar com ela na adolescência, só que eles moravam numa cidade bem pequena, os pais dela se mudaram pra uma cidade grande, e aí ela teve que ir, o relacionamento deles não resistiram a um relacionamento à distância, porque na época eles não tinham dinheiro, a passagem de ônibus era cara, enfim, terminaram o relacionamento. E anos depois, ele começou a namorar comigo. Tipo assim, eu mal sabia dessa fulaninha. Só que como ela era da nossa cidade e a minha amiga conhecia ela, a minha amiga tinha ela nas redes sociais. E parece que essa menina tava morando em outro estado, porque tinha passado numa faculdade. Até então ela tinha ido embora de cidade, né? Aí ela tinha passado na faculdade, foi embora do estado. E voltou recentemente. Só que ela voltou casada, o meu marido casado comigo, né? E aí essa menina fez a mesma tatuagem que o meu marido fez. Só que ela escreveu substituto. E ele substitutar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E eles tiraram uma foto e postaram juntinhas. Eu não sei onde é que o marido dessa menina que não tava vendo essa situação. Porque o meu não gostava de rede social, não postou foto com ninguém, não sei o que, fez essa tatuagem e chorou a noite toda. Na hora, gente, que ela me mandou, que eu vi que era a mesma tatuagem, que era ex dele, que tava lá o meu relógio, eu comecei a ficar extremamente nervosa. E ali eu já acordei ele à base de peia. Falando: o que tá acontecendo? Você tem alguma coisa pra poder me contar? Você fez essa tatuagem com a sua ex, que não sei o que. E ali eu já comecei a mostrar as fotos, os prints, tudo que eu tinha. Ele começou a chorar, falando que eu tava muito alterada, que ele ia me contar, mas é que era pra eu poder ficar calma, que não sei o que, não sei o que lá. No fim, aquela tatuagem era uma prova de amor dos dois. Porque, olha que bonito, olha que bonito. Era a forma que ele me chamava e ela chamava o atual marido. Por quê? Porque eles se amavam, mas não nasceram pra ficar juntos, né? Eles não poderiam ficar juntos, porque envolvia família, porque já tava casados e não sei o que, eles não queriam fazer isso com a gente. Então, eles tatuaram essa frase, essa palavra substituto, pra sempre se lembrarem que eles se amavam, mas que eles não poderiam ficar juntos e que eu era a substituta e o marido dela era o substituto. Por isso ele chorou a noite toda. Ela voltou recentemente pra morar próximo de onde a gente morava. Eu fiz questão de quebrar aquela casa todinha, inclusive ele que apanhou mais que tamborim no samba. Fui embora, né, porque eu fui pra casa dele, peguei todas as minhas coisas, voltei pra casa dos meus pais. Fiz questão de descobrir o endereço dela, fui na casa dela, fui lá, dei uma peia nela também pra me chamar de substituta, contei tudo pro marido dela, o marido dela se separou dela, foi embora. Eu me separei e falei: agora vocês podem ficar juntos, porque eu não vou ser substituta na vida de ninguém, né, muito mais alguém que faz uma tatuagem com uma ex. No fim foi esse rebuliço todo, e vocês acreditam que eles não ficaram juntos? Eu falei: mas gente, não era substituto. Ah, olha, gente, eu me separei, depois ele ficou pedindo pra voltar, dizendo que me amava sim, que foi um erro. Eu não acreditei, não voltei e não voltarei. Terminei o meu casamento uma semana depois que eu casei. E as pessoas estão falando que eu exagerei, que eu agi de cabeça quente, que eu deveria repensar com relação a isso. Eu tenho um filho, e esse meu filho ele tem 6 anos de idade, que é filho do meu primeiro casamento. Só que o pai dele acabou falecendo enquanto eu ainda estava grávida. Ou seja, desde sempre praticamente, desde que o meu filho nasceu, sempre fomos só nós dois. Era só nós dois vivendo ali na mesma casa, era só nós dois pra tudo. Quando meu filho já estava com quase 5 anos de idade, foi quando eu conheci o meu marido, né, que era o padrasto dele. E ali a gente tinha uma relação ok, ele já sabia que eu tinha um filho, quando ele ia na minha casa ele sempre se dava muito bem. E assim, como meu filho ainda era muito pequeno, então eu evitava que meu namorado dormisse na minha casa, sabe, eu queria ver se meu filho ia se sentir confortável e tudo. Até que depois de 1 ano de namoro, meu marido me pediu em casamento. Eu aceitei, nós começamos a organizar e nos casamos. Como eu falei pra vocês, de início ele tratava meu filho muito bem. De início meu filho gostava dele, meu filho brincava com ele. Então, quando ele se mudou pra nossa casa, o meu filho ficou super animado, ficou super feliz. E realmente parecia que a vida tava, sabe, finalmente sorrindo pra mim e que a gente ia construir uma família perfeita. Pois bem, eu tinha uma pessoa
E essa pessoa, ela ficava com meu filho no horário que eu tava trabalhando, né? Era uma moça que eu tinha contratado e ela me ajudava, tanto com os afazeres domésticos, quanto cuidando do meu filho no momento em que eu estava trabalhando. E quando o meu marido mudou pra minha casa, ele mudou uma semana antes da gente casar. Essa primeira semana, né, antes do nosso casamento, foi super tranquila, até porque essa menina sempre tava lá, ajudava e tudo. E aí, quando foi na semana seguinte, no final de semana, assim, no sábado, nós casamos. No domingo nós fomos passar o dia todo em um hotel assim mais afastado da cidade. E na segunda-feira nós já tivemos que retornar porque eu não consegui tirar uma licença no meu trabalho porque eu estava no meio de um projeto muito importante. Então eu optei por naquele momento não tirar aqueles dias, né, e tudo. Ok, voltei para casa, né, na segunda. E seguimos ali, meu marido trabalhando, eu trabalhando, essa menina sempre estava na minha casa cuidando do meu filho, até quando chegou na sexta-feira, ia completar uma semana que eu tinha casado, né, oficialmente. Essa menina, ela me ligou, falando pra mim que ela não ia poder ir naquele dia, porque a mãe dela estava muito doente e ela ia com a mãe dela pro hospital. E aí eu, óbvio, falei pra ela que não tinha problema, que ela poderia ir, tava tudo certo, a mãe dela era uma senhora realmente de idade. Ele por uma tarde. Quando eu cheguei em casa à noite, o meu filho tava com o rosto inchado de tanto chorar. E quando eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, perguntei primeiro pro meu marido, ele falou que não sabia exatamente, que na verdade ele tava fazendo mais birras, que ele tinha brigado com ele por conta da comida e tudo. Aí eu já fiquei meio assim, porque você brigar com uma criança, a criança chora assim. Mas do jeito que meu filho tava, não era normal. Então eu fiquei meio assim. Daí eu fui e perguntei pro meu filho o que exatamente tinha acontecido. E aí ele ficou falando: ah, porque o padrasto me bateu, o padrasto me bateu, porque ele chamava ele de padrasto. O padrasto me bateu e tudo. Ele te bateu? Ele falou, foi, ele bateu aqui na minha costa e tudo. Quando eu levantei a camisa dele, gente, tava uma marca certinho da mão na costa do meu filho. Meu filho tem a pele muito clarinha, muito branquinho. Então tava a marca certinha dos dedos na costa dele. Gente, pra ter ficado aquela marca é porque ele bateu muito forte. Quando eu vi, eu fui pra cima dele. Uma pausa para te apresentar a iJogo. Essa plataforma é indicada pelo próprio Quai. Ela está dando bônus para todos que se cadastrarem. Venha tentar sua sorte e use o bônus para multiplicar seus ganhos. Clique no link abaixo, pegue seu bônus e aproveite. Perguntando o que tinha acontecido. E ele falando que ele não tinha batido nele, que ele só tinha brigado, porque ele tava fazendo briga, tava birrando por causa da comida e tudo. E eu falei pra ele, não, você bateu porque tá certinha a marca da sua mão na costa dele. Quando eu falei que tava a marca da mão, aí ele já mudou. Ele falou, ah, mas eu dei só um tapinha de leve, não foi nada demais, é porque ele é muito branquinho, aí fica logo tudo. E aí a gente brigou. Falei pra ele, olha, você não tem o direito de tocar no meu filho. Eu fiquei irada, gente, irada de raiva. Porque o cara, ele ficou uma tarde com o meu filho e já bateu nele. Pra mim aquilo foi, assim, já foi o meu limite, sabe? Se tinha um limite, ele atingiu naquele momento. A gente brigou e eu terminei meu casamento ali, porque eu falei pra ele que eu jamais me envolveria com um homem que encostasse a mão dos meus filhos daquela forma. E assim, ele saiu de casa, tava super com raiva e tudo. Acho que ele pensava que eu iria voltar, que depois eu ia pensar em voltar. Mas não, eu não voltei. A partir daquele dia, eu resolvi realmente terminar e encerrar aquele casamento. Ele ainda tentou voltar, pediu desculpas, disse que nunca mais ia fazer aquilo. Mas, gente, um cara pra bater no filho da companheira, assim, em um dia que ficou em uma tarde, por